Dando sequência às entrevistas com os candidatos ao governo de Goiás, hoje vamos conhecer as propostas das candidatas Cíntia Dias, da Federação Pessoal Rede, Elga Martins, do PCB, e do candidato Volmir Amado, do PT. O Papo Dinâmico está no ar. Boa noite, estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje temos 3 candidatos, fechando a série aí de entrevistas com os candidatos ao governo de Goiás. Cada um deles tem 25 minutos para responder nossas perguntas aqui em relação ao seu plano de governo. E hoje, nesse primeiro bloco, estamos recebendo a candidata Cíntia Dias, da Federação Rede Pessoal. Candidata, 25 minutos, começa agora. Boa noite, seja bem-vinda ao nosso Papo Dinâmico. Boa noite, professor Daniel. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Prazer imenso fazer parte da Rede PUC aqui hoje, e poder falar um pouco mais sobre o nosso programa e contar para você o quanto é importante garantir uma candidatura que é nossa, que é da classe trabalhadora, que representa as mulheres, o povo LGBT, o povo brasileiro, mas o povo goiano principalmente. Pois é, tradicionalmente a esquerda sempre se uniu para fazer campanha eleitoral e desta vez está bem separado, A gente vê pelo menos 4 partidos de esquerda, cada um com a sua candidatura própria. Por que isso aconteceu desse modo? Não seria melhor unir todo mundo? Professor, a gente acredita que a unidade na esquerda é extremamente necessária. A gente, historicamente, desde 2016, estávamos fazendo uma construção nesse sentido. Mas, infelizmente, o PT ele escolheu, no último momento, namorar com os coronéis do PSDB e com o Zé Hélito do PSB. Então, nós não entendemos que não resolve a gente tirar o Caiado para poder fazer alguma discussão com o mesmo governo com outro nome. Marconi Perillo tirou o Parque Oeste violentamente, Zé Hélito assinou uma proposta de um projeto que virou lei de 100 anos de sigilo da segurança pública. São candidaturas que, tanto como Caiado, Zé Hélito e Marconi Perillo, batem em professor, manda bater em servidor público, pessoas da saúde. Isso não representa a classe trabalhadora. Por exemplo, ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, o PCO, que é o Partido da Causa Operária. O PCO foi indeferida a candidatura deles. Unidade Popular, e também o seu partido, que é o Rede Pessoal. São 4 partidos com uma bandeira, com a plataforma de luta bem popular, bem de esquerda mesmo. E não estão unidos, estão separados. O PCO foi indeferida a candidatura dele, eles não são candidatos mais. Já tem uns 15 dias, mais ou menos. Okay. O PCB e a UP, a gente manteve um diálogo muito bom, tentamos fortalecer esse diálogo, a necessidade da gente apresentar uma candidatura de esquerda, mas alguns companheiros entendiam que era necessário também apresentar as suas candidaturas e fortalecer, não queriam esperar essas discussões, com a relação com o fortalecimento de uma candidatura ampla, incluindo o PT também, e se colocaram à disposição. A gente super respeita. Acho que esse é o momento da gente fazer discussão com a população e por isso a gente apresentou uma candidatura do Pessoal Federação Pessoal Rede como a candidatura da esquerda hoje, que tem condições de representar as nossas lutas que são históricas, representar as nossas conquistas também que são históricas e representar as mulheres que aqui estão presentes. Tá, eu li com muita cuidado o plano de governo que você, senhora, postou lá, carregou lá no site do TRE. Uhum. Tive curiosidade de ir lá baixar o plano de governo e lê-lo com muita atenção. Eu não vi lá grandes coisas relacionadas à área de saúde. Ele é bastante genérico nesse aspecto. O que a senhora pretende fazer, caso eleita, principalmente porque ultimamente a questão da saúde tem aparecido muito por causa das pandemias e tal, Então, o que a senhora pretende fazer nessa área? Essa semana ainda a gente viu os funcionários técnicos de enfermagem motivando uma greve, a falta de piso, a falta da garantia do piso salarial dos funcionários da saúde, tem levado aos trabalhadores uma incitação à greve mesmo, porque é necessária.
E a saúde para a gente é uma prioridade. Quem mostrou na pandemia que tem condições de gerir o Estado no quesito saúde são os profissionais da saúde. Nós somos contra qualquer tipo de privatização e as OS da saúde são danosas, né? Elas têm causam um desequilíbrio muito grande para o Estado, tanto financeiro como também na prevenção, como na organização da saúde como um todo. Então, no nosso governo, a gente vai comandar a saúde, porque quem terceiriza serviço é porque não consegue, né, ser um bom gestor. Nós temos bons gestores e quem vai funcionar, quem vai ser quem que vai gerir a saúde são os próprios trabalhadores da saúde, né? Então, voltar a saúde para o Estado, garantir que esse valor gasto com as OS sejam valores gastos agora como serviços públicos mesmo, né? Exame médico, consulta, atendimento. Isso pra gente é valorização. E a fila, porque exatamente, há uma fila grande de fila. Cirurgias eletivas. O que o senhor pretende fazer para acabar com essa fila? Tirando as OS, porque o dinheiro gasto com as OS, a gente vai gastar com o serviço público. E como é que seria feita a gestão por meio dos trabalhadores? Os trabalhadores, olha, no sistema prisional hoje, quem decide quem é o diretor da prisão são os trabalhadores. Então, isso pode fazer também nas OS. A gente já aconteceu isso na educação, né? Quando a gente faz série, a gente faz as pessoas participar. Quem tem medo do povo é quem não é gestor ou quem tem algum caso de corrupção que vai garantir um desvio, né? E aí não é o nosso caso. A gente Quer dizer, vai cada tirar... unidade pública terá, da área de saúde, terá um conselho gestor, um conselho que escolhe... Não, essa gestão ela pode ser a participação das pessoas, né? A gente faz, garante que tenha uma eleição... O hospital vai ser eleito. Isso, que tenha uma eleição, que ele vai estar a serviço e ele pode estar submetido a todos. E ele está submetido a todos, então vai errar menos. O controle também será feito por quem elege? Por exemplo, a prestação de contas, o cumprimento de metas... Não, o Estado não vai deixar de existir. Né? Tá. O Estado está lá para poder gerir e fazer com que as coisas funcionem. Mas a gestão pública daquele local, quem conhece, quem sabe daquela realidade, são os trabalhadores. E eles vão estar valorizados. Há tanto que a sua carreira pode chegar a como diretor de um hospital. Então tá, as pessoas que estão precisando de transplantes, precisando de cirurgia bariátrica, essas pessoas podem confiar que a senhora vai encontrar meios de resolver esses problemas. Elas podem confiar em mim, não. Elas podem confiar no plano que a gente está propondo de governo. Nós vamos tirar as OS que são caras para o Estado. Esse valor que é gasto com direção da OS, com diretor da OS, com vinda de OS para cá, de outros estados, vai ser gasto na saúde. Você vai ser atendido. As filas não vão existir. Você vai ser atendido. Porque a gente tem dinheiro, tem recurso, mas é muito caro o recurso quando a gente terceiriza. O argumento do atual governo e do governo anterior é que as OS barateavam os custos dos hospitais. Agora, pelo que o senhor está falando, parece que não, que as OS, na verdade, estão onerando o custo dos hospitais, é isso? Daniel, a gente vai ter que fazer uma auditoria no Estado para conhecer o Estado, como ele funciona. Você sabe quanto que ganha um diretor hoje de uma OS? Não sei. Nem você, nem ninguém. A gente não sabe. Sabe o que a gente sabe? Por exemplo, em Aparecida de Goiânia, a OS que veio da Einstein, né, foi recusada no Grajaú, em São Paulo. Não conseguiu assumir o Hospital de Grajaú. Está sendo investigada por corrupção em São Paulo. Está sendo investigada por problemas de crédito de trabalhistas na Bahia. Sim, mas o desembolso que o Estado tinha antes na saúde, essa era a alegação. O desembolso que se fazia na administração, na gestão pública dos hospitais e das unidades de saúde, era um desembolso maior do que o repasse que se faz hoje. Pois é, mas falar, como diria minha avó, até o papagaio fala, provar é que são elas. O que a gente tem prova é que essas OS, elas geralmente têm envolvimentos com corrupção ou com qualquer outro tipo de desvio, elas não atendem de forma eficiente, não garante qualificação, não garante diminuir fila, não garante transplante, não garante eficiência e ela é muito cara. Os últimos recursos, os últimos números que a gente chegou a ver, que já tem algum tempo, tem diretor da OS ganhando 400 mil reais. Então, a proposta é eliminar as organizações sociais no comando dos hospitais e das unidades de saúde. Se eu não tivesse competência, eu terceirizaria, mas eu tenho, eu consigo, pode deixar comigo que eu vou fazer. Vai romper então com as organizações sociais e a gestão será da administração pública. Como eu te disse, terceirização é para quem não tem competência para poder gerir. Então, a privatização você entrega para alguém,
das duas, uma. Ou você está ganhando alguma coisa, ou você não tem competência mesmo. A gente tem. As pessoas que estão hoje envolvidas no plano de governo, né, são extremamente eficazes e eficientes. E são dentro do Estado. Então, eles conhecem o Estado a fundo. Okay. Tá, no seu plano de governo, a senhora fala lá que a maior remuneração dos dirigentes de uma empresa, não sei se a senhora se refere só à empresa pública, mas também às privadas, mas a maior remuneração não poderá ultrapassar 20 vezes o menor salário praticado naquela empresa, né? Hoje, a gente examinando o portal da transparência, o salário bruto do governador é R$27 mil, recebe líquido em torno de 20 mil. No ano que vem, considerando o piso salarial do ano que vem, isso daria em torno de R$27 mil. Não é muito barulho para pouca coisa, porque qual a diferença de 25 para 27 mil reais? Não vai alterar muita coisa. Mas não é só os funcionários, só o governador que a gente está falando, né? Nós estamos falando da inflação que vem subindo, que vem numa crescente muito grande e não acompanha da mesma forma o salário mínimo. Na Europa, por exemplo, esse número é real. Não existe uma distância do maior salário, e não é salário só do presidente ou do governador, mas do maior salário, numa distância tão grande com o menor salário. Mas quando a gente está falando de um salário mínimo. Na França, convenhamos, pois né? Então é isso que eu estou dizendo. A pessoa que ganha o piso na França não tem problema ganhar 50 mil. Mas tem problema alguém ganhar menos de R$1.000 para poder sobreviver. Sim. Essa distância está errada. E é por isso 20 vezes é um número mínimo, né, para se pensar. Hoje, no Brasil, são 216 vezes que chega Sim. a ser. É uma distância muito grande e a gente está falando de um aumento da fome, um aumento da pobreza, né, e com certeza mantendo essas pessoas na miséria. Porque se a gente tem uma inflação muito alta e o salário não acompanha, o poder de compra é outro, né? O que você comprou há 2 anos atrás com R$1.000, você não vai no supermercado, você não paga suas contas, não paga energia e tem alguém ganhando muito bem para isso. Não tem problema. Não tem problema ter um bom salário. Tem problema o outro ter tão pequeno. Tá, se a senhora vir a ser eleita, a senhora vai governar um estado de tradição conservadora, de direita, né? O agronegócio muito influente e tal. Como é que a senhora vai conseguir conciliar isso? Um governo com uma plataforma de esquerda, popular, diante de uma população bastante resistente e conservadora? A gente não tem que ter medo da novidade, né? O que nós estamos propondo é comida no prato, é trabalho, é dignidade, né? Isso todo trabalhador, todo goiano precisa e todo goiano quer. Então, não quer dizer, não passou para além de ser esquerda ou direita. O que a gente está propondo é progresso econômico e progresso humano. Não vale a pena garantir um Estado que produz tanta semente para sustentar os porcos da China e ver nossa gente passando fome. A gente precisa investir em quem produz aqui no Estado. E sabe quem produz? O pequeno e o médio comerciante, o pequeno e o médio agricultor. A gente precisa garantir que o Estado seja eficiente para essas pessoas. Para garantir uma merenda boa, para garantir comida no prato boa, com qualidade. Esse é o Estado que a gente quer, esse é o Estado que quem está nos ouvindo aqui hoje, o eleitor, também quer. O que a gente gostaria muito de ter é um Estado eficiente, que a gente se orgulhe dele. Então, a nossa plataforma é a melhor plataforma, porque ela atende às nossas necessidades reais. Eu não venho de um helicóptero passando por Goiânia, Goiás, fazendo, né, propagandas lindas. Eu venho da nossa realidade. Eu sei o que é ficar na fila do ônibus, na fila do hospital, na escola, na fila da creche. Eu sei o quanto é difícil trabalhar o mês inteiro e não escolher o que você vai pagar de conta. Tá errado. A gente pode mais, a gente produz muito, a gente precisa e necessita ter acesso a essas riquezas e a comida no prato. Não há risco, então, das oligarquias regionais sabotarem o seu governo? Não, de jeito nenhum. O agronegócio, ele ganha muito dinheiro e hoje a ciência mostra pra gente que sem derrubar mais nenhuma árvore, ele pode continuar produzindo a mesma quantidade de grãos. Ele pode, e ele tem tecnologia para isso, mais do que o próprio Estado. O que eu estou dizendo é que está errado a gente não olhar para quem também está tentando produzir. E isso, eles vão continuar, o agronegócio continua ganhando, mas o pequeno produtor e o médio produtor também vai ganhar. O pequeno comerciante e o médio comerciante também vai ganhar. Tem que ser um governo para todos, todos e todas e todes. Nada menos do que isso. Ok.
Em relação à segurança pública, Goiás, segundo as estatísticas, está entre os primeiros estados com mais aumento, né, de casos de feminicídio. Como a senhora vai tentar reduzir essa situação? Infelizmente, isso é uma verdade, né, professor, que ela precisa ter um carinho especial. E não é com violência. Porque referente, né, o que caminha junto com esse número crescente aí de aumento de feminicídio, aumento também de assassinatos violentos por LGBTfobia, as armas, o excesso de armas, de armamento que existe em Goiás. Cresceu mais de 200%. É lamentável, né? E a história mostra, né, todas as nações que optaram, todos os estados, seja eles brasileiros ou estrangeiros, que optaram pelas armas, foram estados extremamente violentos que depois tiveram que recuar. O nosso papel é outro. O nosso papel é investir na educação, investir na qualidade de vida da população, investir em trabalho. População que tem trabalho não passa fome. População que tem emprego e que tem comida no prato não sai roubando, não sai com esse tipo de violência tão, né, gratuita. Então, a gente precisa investir no problema, para a solução do problema. Quem não veste educação, veste em prisão. Nós vamos resolver. Tá, mas além do feminicídio, também há muito violência contra as comunidades, os grupos LGBTQIA, né? Então, e o que a senhora pretende fazer? Porque não é só a violência em si. A violência, na verdade, ela muitas vezes é causada por algum preconceito, por uma fobia, né? Que as pessoas têm em relação a isso. Muitas vezes, até agentes das polícias e tal. O que a senhora pretende fazer para minimizar ou consertar isso, né? Resolver isso? Necessário, né? A gente está falando sobre vidas de mulheres, vidas de LGBTQIAP+, vidas de negros e negras, a nossa juventude negra também, e periférica, é a que mais é atingida pela violência. O que a gente faz a longo prazo é investir na educação. O que a gente faz a curto prazo é investir em proteção, inteligência, investir em valorização profissional da segurança pública. E valorização precisa ser inteligência e estar com a inteligência. A gente precisa investir em delegacias extremamente qualificadas para atender esses grupos específicos. E mais, a gente precisa de rede de atendimento, de acolhimento. Olha, professor, a maioria dos casos de mulheres que vão lá na delegacia, fazem a ocorrência, quando elas saem de lá, elas são obrigadas a voltar para casa. Elas não têm garantia de emprego, elas não têm garantia de sustentar os filhos. Está errado. O Estado quer resolver um problema, ele precisa saber do problema todo. E não ficar fazendo, né, vamos colocar armas, vamos resolver com arma. Não. A gente resolve com rede de acolhimento, a gente resolve com emprego, a gente resolve com segurança e qualificação profissional e principalmente com investimento na educação. Ok. E em relação à região do entorno do Distrito Federal, que é uma região muito violenta e tal, como reduzir ali os índices de criminalidade lá? Olha, eu estava no entorno e tem duas crises ali no entorno que são básicas, né? Que o pessoal reclama bastante. Que é o transporte, em primeiro lugar, que é a mobilidade urbana, e a segunda é a segurança pública, principalmente no quesito de mulheres. Sem políticas específicas para essas pautas, a gente não vai garantir. Por isso, a gente precisa ter o Estado, ele não é só 11 municípios, né? E Goiânia tem a GEACA, que é a delegacia, que é extremamente importante, mas ela precisa expandir. Ela precisa também estar no entorno, ela precisa estar no norte, ela precisa estar em Goiás. E é inadmissível uma menina sair de Jataí machucada, com o nariz quebrado, porque a delegacia está lá fechada e não poder ser atendida aqui em Goiânia porque ela é de Trindade. É inadmissível. Isso não vai acontecer porque políticas específicas para as mulheres, LGBTQIAP+, negros, juventude periférica, vai ser prioridade no Estado. Até porque a nossa primeira indicação é criar uma Secretaria da Mulher. Um Estado que tem um número tão grande, um aumento tão grande de violência, não ter uma secretaria específica para as mulheres, não é o Estado que quer resolver nenhum problema. Ok. A senhora fala em racismo. Como acabar e punir de uma forma adequada os crimes raciais? Como é que a senhora pretende fazer isso para acabar com o racismo? No quesito violência, né? A violência pela diversidade, seja ela de gênero, seja ela racial, seja ela de sexualidade, ela precisa de todo esse aparato, né? Então, desde a da educação,
como também da segurança pública qualificada, específica, e que ela atenda todo o Estado. Se não tiver um olhar para que no Estado, né, a gente tenha a presença de políticas públicas específicas para cada um desses grupos, a gente não está falando em nenhuma realidade que funcione. Ok, já falamos de saúde, de segurança, agora vamos falar de educação. O seu plano de governo também desenvolve pouco sobre educação, certo? Então queríamos saber, né, como a senhora vai resolver, por exemplo, a questão da evasão escolar, principalmente e especialmente durante esse período de pandemia, que houve muita evasão, e também um baixo rendimento escolar, um déficit, né, de aprendizado que ocorreu durante essa pandemia. A senhora tem proposta para isso também? E se tem, quais são? Professora, eu estive em alguns interior, né, andando, caminhando. Eu sou professora popular. E em algumas das oficinas, a juventude de 14, 15 anos se recusa a ler. Então, essa escola, esse modelo de escola que trabalha com o mínimo ou que trabalha só com o modelo, não resolve. Não cria, não tira de nós o analfabetismo, né? Infelizmente. E a gente precisa resolver esse problema. Sabe como que a gente resolve? Garantindo que não exista só modelos, mas que garanta toda a qualidade de ensino para todas as crianças e adolescentes. E para garantir que o adolescente, né, fique na escola, é preciso ter, sim, uma ajuda, uma contribuição, uma contrapartida do governo. O governo é capaz de fazer isso, capaz de garantir uma escola integral, alimentação adequada e garantir uma contrapartida para que o pai e a mãe continuem trabalhando e o filho tem a possibilidade de sonhar com oportunidades melhores. Isso é possível se a gente tem compromisso. Nós temos e vamos fazer. Pois é, também as estatísticas aí mostram que a pandemia causou muitos problemas de ordem mental nos jovens, né? Problemas mentais, depressão, várias síndromes, né, que vieram em decorrência aí da pandemia. A senhora tem proposta para combater isso? A gente precisa de acompanhamentos, né? Nós somos um povo muito caloroso, a gente gosta do abraço, do contato, né? Isso faz bem. E isso precisa ser considerado. É muito importante quando você traz essa pauta, professor Daniel, porque a gente precisa saber quando a gente fala assim, políticas específicas, né? Por exemplo, na escola. A escola ela não pode ser um ambiente de matemática, português, ciência e pronto, acabou. Ela é um ambiente para o aluno sair de lá como uma pessoa melhor. Ter humanidade no processo. Então, falar sobre racismo, falar sobre preconceitos, né, é necessário para a gente garantir menos violência quando ele sai da escola e garantir um profissional adequado para todas as profissões, qualquer profissão que ele escolher. Um homem bom, uma mulher boa, né, seja em qual profissão que ele, na profissão que ele estiver. Então, a gente vai garantir isso se a gente colocar na escola também outros profissionais para estar presente na escola para além da educação. A educação, ela não se baseia só no professor. Ela é desde a pessoa que faz a limpeza até o médico que acompanha, até o psicólogo, o psiquiatra, né? E as atividades extracurriculares são extremamente importantes. O futebol, os esportes coletivos, porque coloca novamente para a criança a inserção do coletivo, né? Que muitas vezes até o celular tira, né? A criança fica tão ali o tempo todo, o adolescente no celular, que ele tira a relação, mas essa relação é importante. Nós somos feitos disso. E essas atividades extracurriculares vão ser garantidas e com certeza a gente vai ter melhor. O problema que a gente tem em relação à educação, no Brasil todo, não é só em Goiás, é a pouca atratividade do cargo de professor. Sim. A senhora é professora. Porque geralmente a remuneração é muito baixa e tal. Então, os cursos de formação de professores têm ficado esvaziados. A UEG mesmo, uma instituição pública, os cursos de licenciatura, muitos estão fechando, tem as turmas, né, não abrem porque não tem aluno. Isso porque, evidentemente, o mercado não oferece, né, uma boa perspectiva profissional para esses profissionais. Como você vai fazer? Porque senão daqui a uns dias até os outros cursos vão ficar prejudicados, porque vai faltar professor de matemática, professor de física, então até a NASA vai ficar faltando gente para ir para a NASA, porque tem que fazer cálculo, para ir para o espaço, né, não vai ter jeito. A área de informática vai ficar prejudicada, porque precisa de lógica, precisa né, de cálculo, de matemática e física. O que fazer, então, para que os professores possam, as pessoas, né, que estão buscando um curso superior, possam também optar em ser professor? Investimento. Nós vamos investir e valorizar o profissional da educação. Todos os profissionais que trabalham na área da educação, que cuidam das crianças, que cuidam dos adolescentes, precisam ter respeito, admiração e dinheiro no bolso.
né? A gente falar que um profissional de educação que precisa trabalhar com 50 alunos na sala de aula, ele não vai conseguir dar a mesma atenção, né, necessária para poder garantir que esse aluno tenha sua plenitude, chegue na sua plenitude de conhecimento. E isso precisa ser garantido porque nós somos muito bons. A gente é muito criativo, o brasileiro em si é muito criativo, então ele precisa o quê? Ter alguém para poder fazer com que isso, né, aguce e se transforme numa realidade melhor no mercado de trabalho, mas também na vida pública. Okay. E para isso acontecer, a gente precisa valorizar os profissionais de educação, garantir que as escolas sejam menores o tempo, né, e fazer com que todo mundo participe dessa atividade. Professora, me permita falar assim, professora Cíntia, infelizmente nosso tempo acabou, mas a senhora ainda tem 30 segundos para se dirigir ao seu, né, eleitor, descer as últimas palavras e também se despedir dele. Muito obrigado. Obrigada a vocês, eu adorei. Espero que tenha um bom domingo. Amanhã a gente volta ao trabalho. E aí, no próximo domingo, você vai lá dia 2, não esquece de votar Cíntia Dias 50, Lula presidente, Manu Jacob 500 e nossos deputados estaduais e federais. A gente tem vários, inclusive professores candidatos, que precisa do seu voto para garantir transformação e garantir que a gente tenha uma vida plena, digna e comida no prato. Ok, candidata Cíntia Dias, muito obrigado pela presença. Né? E daqui a pouco a gente volta com a candidata Elga, daqui a pouquinho, do PCB. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Também estamos nas redes sociais, no canal do programa Papo Dinâmico no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, da PUC TV Goiás, e nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Então agora, né, continuando as nossas entrevistas com os candidatos ao governo de Goiás, vamos entrevistar a candidata do PCB, Elga Martins, que está aqui conosco. Seu tempo, candidata, é 25 minutos a partir do momento que eu te cumprimentar, tá? E depois, no final, ainda tem 30 segundos para a senhora se despedir do seu telespectador, do seu eleitor. Então, muito obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Papo Dinâmico. Muito obrigada, Daniel, muito obrigada ao convite da TV PUC Goiás e a todas e todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com você e com todo mundo que está aí assistindo a gente. A senhora é professora, especialista em Direito, né? Isso. E é a primeira vez que é candidata, que disputa as eleições? Isso, é a primeira vez que eu assumo essa tarefa de ser candidata ao governo do Estado de Goiás pelo Partido Comunista Brasileiro. E sou professora de Direito Público da Universidade Federal de Jataí. Quando entrei em 2010, era a Universidade Federal de Goiás, campus Jataí, regional Jataí. Eu dei aula lá, desculpa, não estou na entrevista, não. Eu dei aula lá, fui professor lá também. Ah, é? Quando era campus da UFG. Isso, quando era campus e tinha um formato de extensão, né, muitas vezes de cursos daqui de Goiânia. Teve todo um processo de luta, né, dos professores da fundação, depois do processo de início de concursos públicos. Eu ingressei em 2010, desde então estou lá e fiz meu doutorado em Direito Público, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília e pela primeira vez assumo essa tarefa que foi dada a mim para ser a voz de um projeto construído coletivamente de um partido que tem 100 anos de história de luta dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Nessas eleições nós temos o PCB, que é um partido de esquerda, o PSOL, né, e Rede, que são partidos de esquerda, o PCO de esquerda e Unidade Popular, que são de esquerda e com plataformas, né, de luta e de governo de esquerda. Por que vocês não estão juntos nessa disputa? Há alguma diferença apenas pragmática, programática, ou há diferença ideológica entre vocês? Daniel, eu costumo dizer o seguinte, que quanto mais candidaturas de esquerda, melhor. No sentido de nós apresentarmos os nossos programas, de nós lutarmos com pautas que são imprescindíveis para a classe trabalhadora. Quanto mais candidaturas de esquerda, mais espaço, mais voz. No entanto, é claro que existem diferenças programáticas, existem diferenças de concepção de projetos, né, e de táticas nesse momento. Nós, do Partido Comunista Brasileiro, acreditamos que é muito necessário que a gente enfrente esse cenário de duas formas. De um lado, a gente enfrenta a extrema-direita,
né, a fascistização do Estado e uma agenda neoliberal extremada que foi responsável por cortes na saúde e na educação pública com a emenda constitucional 95, as contrarreformas trabalhista e previdenciária, né, de um processo que não nasce agora, né, mas se aprofunda agora. E também, para além de combater essa ultradireita e essa agenda neoliberal, também fazer um enfrentamento a um projeto que repete táticas anteriores que se mostraram não satisfatórias, não condizentes com as demandas da classe trabalhadora. Porque, veja, nenhum dos partidos, eu não estou dizendo, né, a UP tem muita similaridade conosco, mas os demais, eles em nenhum momento fazem um enfrentamento direto às contrarreformas, né? Então, nós enfrentamos também um projeto de conciliação de classe, no sentido de que, para nós do PCB, é fundamental que a gente avance num processo de reorganização da nossa classe. O momento histórico exige de nós muita firmeza, e para nós é imprescindível que o programa nacional, né, do PCB para o Brasil, o nosso programa traz, né, e todos os programas deveriam trazer nessa perspectiva a revogação da emenda constitucional 95, a revogação da contrarreforma trabalhista, a revogação da contrarreforma previdenciária, o compromisso do não encaminhamento da famigerada reforma administrativa da PEC 32 e também um compromisso muito incisivo contra emendas constitucionais que atacam diretamente a população, como, por exemplo, a emenda constitucional que coloca a exigência, né, de pagamento de mensalidade para as universidades públicas. Então, quer dizer, se um programa não tem esses eixos fundamentais iniciais, como é que a gente pode falar de avançar? E avançar num cenário em que a classe trabalhadora vive um momento desesperador. Não são números, são realidades concretas. A gente tem, só no estado de Goiás, 850 mil pessoas, goianas e goianos, né, pessoas que estão aqui no estado, que fazem uma refeição por dia ou nenhuma refeição por dia. Nós tivemos nos últimos meses um aumento de 80% de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, que recebem de 250 a 290 reais por mês, sendo que a cesta básica, só no mês de março, estava em torno aí de 600 reais, 670 reais, e um salário mínimo defasado de 1.200 reais. Por isso, para além de fazer essa crítica muito contundente que nós fazemos do PCB, nós também temos propostas concretas, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução de salário. O que isso significa em termos econômicos e em termos sociais? Isso significa imediatamente a criação de mais de 50% de novos postos de trabalho, de emprego em setores estratégicos da nossa economia. Isso significa uma dinamização desses setores, isso significa que o trabalhador tem mais tempo para descansar, para lazer e, ao mesmo tempo, movimentar, né, aquilo que é fundamental, que é o setor produtivo. E veja, nós também acreditamos que, atrelado a isso, né, isso eu estou falando no âmbito nacional, já vou falar do Estado. Atrelado a isso, a gente tem algo que é fundamental também dentro da nossa pauta, que é a gente rever isenções fiscais e a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal é um absurdo para a continuidade, e que é feita e organizada para estimular e para continuar o pagamento de juros da dívida pública, ou seja, juros de uma dívida de banqueiros. Nós pagamos, nós arrecadamos, o Brasil é a 10ª economia do mundo, nós arrecadamos tributos do trabalhador sobre o consumo de bens básicos, e esse dinheiro que deveria ser direcionado à saúde e educação públicos, gratuitos, de qualidade, de acesso universal, são direcionados para o pagamento de juros de banqueiros, são direcionados a setores privados, a monopólios, a grandes setores de monopólios privados, de empresas privadas, sob o argumento de que é necessário para manter o Estado enxuto,
Mas vejam, enquanto isso a população passa fome, enquanto isso a população não tem acesso a serviços básicos de qualidade. Vide o transporte público aqui na região metropolitana, né? Temos cidades em Goiás que sequer têm transporte público. Vide a questão da saúde pública e da gestão das OS aqui em Goiás, né? Que é muito grave, muito sério, centraliza, precariza o trabalho do servidor da saúde. Então, assim, o que nós temos, né? Nós temos que revogar a lei de responsabilidade fiscal, temos que ter uma lei de responsabilidade social. O que significa isso? Isso significa uma reforma tributária que tribute aqueles que detêm grandes fortunas. Quando a gente diz grandes fortunas, não é o pequeno produtor, o médio produtor, é grande fortuna. Que tribute grandes fortunas, que tribute o consumo de bens de luxo. E aí, consequentemente, nós vamos ter a possibilidade de reverter essa desigualdade tributária que nós temos, que cobra tributo sobre o trabalhador, sobre a sua folha de pagamento e sobre aquilo que você come. Não. A gente não pode cobrar tributo sobre isso, a gente não pode cobrar tributo ou cobrar juros altíssimos, creditícios para o pequeno produtor, para o médio produtor. A gente precisa avançar. Essas são as pautas nacionais e daqui a pouco eu falo um pouquinho das estaduais. Eu li seu plano de governo, ou melhor, o tratado, é mais um tratado do que um plano de governo, e eu vi lá uma grande preocupação de formar uma consciência geral de esquerda no Brasil, né? Agora, como formar essa consciência geral de esquerda se as experiências históricas de socialismo que tivemos pelo mundo não formaram, né? A gente viu a União Soviética ficou lá uns 90 anos de regime socialista. Terminou, as pessoas eram mais capitalistas do que nunca. Nem assim no resto do mundo. A gente vê na China, a China está revertendo seu processo de socialização, implementando indústrias lá. Só os únicos países que ainda restam bastante comunistas, que é a Cuba, que está um atraso, apesar de ter desenvolvido na parte social, mas na parte econômica está totalmente atrasada, e a Coreia do Norte, que está totalmente fechada do resto do mundo, né? Como é que se vai conseguir formar essa consciência, né, de esquerda no Brasil? E também temos aqui no caso do Brasil uma experiência bastante popular das igrejas evangélicas que espalharam pelo Brasil afora. E o que elas conseguiram formar não foi nada menos do que bate-paus, vou dizer assim, do capitalismo, né, nas periferias das cidades. Como é que a senhora sonha com isso e acredita que seja possível formar a consciência de esquerda no Brasil? Vamos lá, Daniel. O nosso plano de governo, inclusive, saiu uma reportagem recente, né, com especialistas que analisaram os planos que estão dispostos no site da Justiça Eleitoral, e há crítica a todos, mas há um único elogio e é o nosso programa, né, dizendo que é um programa que traz com muita profundidade uma análise da totalidade, que é justamente isso que você está trazendo, né? Porque quando a gente fala de política pública, de plano de governo estadual, plano de governo no âmbito federal e de maneira articulada, o que a gente está falando a gente está falando para quem? Quando a gente compreende Estado, a gente está falando de que Estado? Quando a gente está falando de política pública, o que são políticas públicas, né? Então, assim, com as mediações imediatas necessárias. Estava dizendo algumas coisas do Plano Nacional, estadualmente, por exemplo, e aí eu já vou entrar no debate que você traz sobre os modelos, né, de sociedade que nós tivemos ao longo da história. Estadualmente, para fechar o raciocínio anterior, atrelado a essa questão de uma nova dinâmica tributária, né, de tributar grandes fortunas, uma coisa que é imprescindível é que no âmbito do Estado, a isenção fiscal que se dá, por exemplo, aos grandes monopólios do agronegócio, sejam revistos e que a gente consiga tributá-los e, ao mesmo tempo que a gente consiga isentar de tributos o pequeno produtor, a agricultura familiar, fomentar, enquanto política de Estado, o estímulo à produção de alimentos para o mercado interno, a preço mínimo, com infraestrutura de armazenamento, escoamento, né? Com isso, a gente consegue, inclusive, vinculando esses alimentos às escolas públicas, aos hospitais públicos e a restaurantes populares, que podem e devem ser organizados pelo Estado, em articulação com os municípios em cada uma das cidades de Goiás. Com isso, eu movimento uma economia local, eu movimento o pequeno e o médio produtor, eu incentivo a cooperativização no âmbito do pequeno produtor, seja no campo, seja na cidade, não só agricultor, mas também daquilo que é necessário para fazer a circulação desses alimentos, né, com esse encaminhamento no âmbito das cidades. E sobre os modelos, né?
nós temos experiências várias pelo mundo. O que a gente diz é o seguinte, não existe um modelo fechado, porque as formações sociohistóricas são muito diversas. No Brasil, nós temos uma formação marcada pelo colonialismo, pela invasão europeia, marcado pelo genocídio da população indígena, marcado pela escravização do povo africano, por um racismo estrutural e estruturante da nossa compreensão de mundo. E as consequências disso. Florestan Fernandes já dizia na década de 60, 70, né, na sua tese, Clóvis Moura também, de como a nossa sociedade, ela está, e Silvio de Almeida hoje, como a nossa sociedade está entranhada, Jones Manuel, né, entranhada de um racismo estrutural que nós vivenciamos no dia a dia. Isso tudo nos permite dizer que a nossa experiência, né, no movimento do real, ela tem que ser diferente, né? As experiências que foram vivenciadas na Europa no início do século XX, na Revolução Russa, que promoveu o avanço, né? No sentido, por exemplo, da luta das mulheres, no sentido da coletivização do trabalho, né? Trabalhos que eram considerados exclusivos das mulheres na divisão sexual e social do trabalho eram coletivizados com lavanderias públicas, creches públicas, né? Isso é fundamental, inclusive, para não sobrecarregar a mulher com jornadas duplas e triplas de trabalho. Isso foi um avanço, sem dúvida nenhuma, né, que a Revolução Russa, por exemplo, e a luta das mulheres na Rússia do início do século XX proporcionou, assim como Cuba, né, no sentido de zerar o analfabetismo, ao mesmo tempo fomentar uma saúde da família, uma saúde preventiva e ser referência mundial, né? Não é à toa que durante a pandemia de Covid-19, Cuba foi um exemplo. Nós tivemos pouquíssimos casos de contaminação e mais do que isso, né? Desenvolvimento de vacina e de uma ciência e tecnologia voltada para isso, ou seja, para as demandas da população. Isso não significa que nós pensamos, né, um modelo para avançar naquilo que a gente entende como fundamental para o mundo, para a classe trabalhadora no geral e para o Brasil em específico, que seja um modelo de Cuba ou um modelo da Rússia do início do século XX, porque a gente sabe que temos as nossas particularidades, inclusive de um capitalismo dependente, periférico. Mas entendemos que o comunismo é a proposta mais generosa que a humanidade já produziu para ela. Por quê? O capitalismo tá bom? Com 33 milhões de brasileiros passando fome, com um cenário de recessão profundo, e isso não são só números, conversa com seu vizinho, conversa com seu primo, conversa com a sua irmã, né? Quantas pessoas desempregadas ou com empregos precarizados, ou jovens totalmente sem perspectiva porque não vão conseguir se aposentar, ou seja, é isso que o capitalismo é isso. Então é o seguinte, o capitalismo, além disso, destrói o meio ambiente, né? Nós não temos possibilidade e uma dinamização de energias renováveis e de um meio ambiente preservado. Então, o capitalismo é o fim da humanidade. Então, o comunismo pode e deve ser um caminho para a sobrevivência da humanidade numa outra perspectiva que supere a exploração do ser humano pelo ser humano, okay. Daniel. Outra coisa, Elga, você, em praticamente todas as áreas do plano de governo, a senhora propõe instalar conselhos populares constituído por trabalhadores e com função imperativa, né, de administrar as políticas públicas dessas áreas, né? Esse democratismo direto e popular não emperraria as operações das organizações e instituições públicas. Parecer um democratismo, né, que tem que eleger os conselhos populares, os conselhos que vai gerir tudo e tal, na medida em que a autoridade de muitos cargos depende de qualificação profissional e não da legitimidade política junto aos pares. Então, o sujeito é eleito pelos trabalhadores de uma construção civil. Ele vai ter que fazer o jogo dos trabalhadores. E se os trabalhadores tiverem interesses contraditórios com a realização do empreendimento, o trem emperra. Não vai acontecer isso? Daniel, eu vou te fazer uma pergunta inversa. Hoje em dia, as representações que nós temos representam quem? Né? Nós temos bancadas dentro do Congresso Nacional, por exemplo, que aprovam projetos de lei, nos últimos anos aprovaram, de liberação recorde de agrotóxicos, por exemplo, que já foram banidos na União Europeia, que já foram banidos nos Estados Unidos, já foram banidos em vários países e que estão sendo liberados aqui.
Temos também uma bancada que, sob o argumento de defesa da vida e da família, ataca diretamente as mulheres, e de maneira mais específica as mulheres trabalhadoras, as mulheres negras, as mulheres que não têm recurso. Temos uma bancada e um governo federal, são representantes, foram eleitos, certo? Que retiraram 90% da verba de políticas direcionadas às mulheres. E temos recentemente, foi aprovado, um corte de mais de 60 bilhões, 60 milhões, não me recordo, de qualquer forma, um montante considerável de recursos das farmácias populares para o pagamento do chamado orçamento secreto de emendas parlamentares, de parlamentares que representam interesses de quem? De grandes empresários, do quê? Do agronegócio. Então, o que eu estou querendo dizer é... A senhora participa, o partido, o PCB, participa das eleições no regime de democracia representativa, mas com o objetivo de transformar esse regime no futuro numa democracia direta, participativa. Isso não é oportunismo político, não? Não, isso é o máximo que a gente poderia ter de sinceridade política. Porque essa é a mediação necessária que nós temos que fazer justamente para que uma outra concepção de organização se faça presente. Porque, veja, se nós nos acomodamos nessa concepção, o que acontece? Exatamente esses tipos de distorção que eu estava trazendo para você. Uhum. E aí, quando você diz, bom, se nós tivermos conselhos populares, eles não podem coibir, entrevar um empreendimento, mas esse empreendimento atenderia aos interesses de quem? Então, é muito importante que a classe trabalhadora esteja presente não com pseudo-representantes, mas ela mesma no processo de organização. Isso não é um democratismo, isso é uma outra forma de organização social que supera uma leitura de uma representação que é uma representação limitada, limitadíssima. Primeiro, porque é limitada aos limites da democracia tal qual nós concebemos hoje, da democracia burguesa que existe hoje. Isso significa, por exemplo, que nós, que já estivemos em 4º lugar na pesquisa IPEC, do dia 25 de agosto, não pudéssemos participar de nenhum debate, porque foi dito para nós que a regra principal era o quê? Representação na Câmara dos Deputados, que nós, infelizmente, até o momento, mas vamos avançar agora nessa eleição, não temos. Então, e a questão é, o índice de insatisfação da população em relação ao Congresso Nacional é cada vez maior, a gente sabe disso, isso não é de hoje. Por quê? Porque representam interesses de empresários, representam interesses de setores específicos. O oportunismo está na continuidade de uma política que continua a atacar frontalmente a classe trabalhadora que passa fome, que está na miséria, que está desempregada, e falar que, apesar disso, vivemos uma democracia plena. Não vivemos. Vivemos uma democracia formal, mas ainda falta muito para nós para uma democracia material, ou seja, com uma igualdade real, uma fraternidade real, né, uma solidariedade de classe real, na qual a classe trabalhadora seja protagonista. Os conselhos populares são isso, não são representações, são pessoas, trabalhadores e trabalhadoras que estão diretamente nos espaços, dizendo o que querem, como querem e o que é melhor para os serviços públicos de qualidade, para que tenhamos saúde, educação, transporte público de qualidade. Se a senhora for eleita, a senhora pretende acabar com os contratos terceirizados? Vamos lá. Eu pretendo, não, nós, enquanto um projeto, entendemos que o quê? A terceirização do trabalho é uma distorção e é uma precarização profunda das condições para o trabalhador. Nós temos condição, sim, com a tributação de grandes fortunas, a tributação de grandes proprietários, a tributação sobre bens de luxo, de que esse tributo seja direcionado a algo que é fundamental, que é saúde e educação pública. E com isso, exista a contratação de servidores públicos com plano de carreira,
que sejam contemplados nos seus trabalhos, para que realizem ótimos... Os ótimos... de higiene, limpeza, vigilância nas instituições públicas serão todas da administração direta. Serão todas da administração direta. Os contratos terceirizados serão interrompidos e o Estado abrirá concurso para porteiro, servente, pessoal de limpeza. O Estado assimilará, né, enquanto postos de trabalho não precarizados, com plano de carreira, com salário digno, sem viver com medo de ser demitido, né? Porque o que acontece na terceirização? O vínculo é precário. O vínculo da terceirização, ele é precário. As organizações sociais, então, os contratos serão encerrados? Serão revistos, né? Haverá um processo, obviamente, né? O trabalhador não vai ficar na mão. Haverá um processo transicional nesse sentido, né? Nada é imediato, haverá um processo transicional. O que acontece? A ruptura com as OS é fundamental. Quem são as OS e como isso acontece? Sob o argumento de lei de responsabilidade fiscal, lei de recuperação fiscal, o Estado represa recurso arrecadado com tributo de todas e todos nós, e ao invés de investir em concurso, lembrando que a educação em Goiás tem um déficit de 16 mil servidores, porque não faz concurso para professor há mais de 10 anos e não faz concurso para técnico em educação há quase 20 anos. Realizando concurso e valorizando e tendo esse tributo direcionado ao pagamento de servidor público, o que eu tenho, né? Eu tenho um avanço no serviço público de qualidade. O que eu tenho hoje? Então eles falam, não, eu não posso gastar, né, investir nos concursos públicos. Mas aí esse dinheiro é utilizado para quê? Contratação de organização social. A organização social é empresa. Empresa visa o quê? Lucro. O Estado, sob o controle popular, tem que visar o quê? As demandas diretas da população. Como a organização social visa lucro, o que acontece efetivamente? Ela pega o dinheiro público, ela subcontrata trabalhador, contrata trabalhador a título precário, e a gente sabe os vários escândalos de organizações sociais. Não podem visar lucro, né? Pois Elas podem ter superávit, mas não necessariamente lucro. Mas a gente sabe muito bem os escândalos que direcionam as organizações sociais que nós temos, né, Daniel? Nós temos escândalos com organizações sociais aqui no estado de Goiás na saúde, não é de hoje, né, na gestão dos hospitais. Candidata Elga Martins, infelizmente a musiquinha está avisando que o nosso tempo acabou. Que pena! E aí você tem 30 segundos. 30 segundos para se dirigir ao telespectador, né? E se dirigir a ele e se despedir também. Daniel, te agradecer muitíssimo, dizer que esse debate, esse assunto continua. Meu nome é professora Elga, sou candidata pelo PCB, número 21, dia 2 de outubro, é 21 nas urnas. Quem quiser conhecer nosso programa, nos conhecer melhor, nossa bancada do Poder Popular, temos nossas redes sociais, @professoraelga21, PCB Goiás. Muito obrigada a todas e todos. Vamos juntas e juntos construir uma alternativa socialista para Goiás. Muito obrigada. Ok, candidato, muito obrigado. E daqui a pouquinho a gente volta com o candidato do PT, Volmir Amado. De volta com o Papo Dinâmico e dando sequência à entrevista com os candidatos ao governo de Goiás, nós vamos entrevistar agora o candidato do PT, professor Volmir Amado. Obrigado pela presença, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Papo Dinâmico. Obrigado, professor Daniel, um abraço a você, boa noite a todos que nos acompanham. Ok. No seu plano de governo, candidato Volmir Amado, há vários eixos estratégicos, dentre eles o combate à desigualdade social, que tem por consequência a exploração, a fome, etc. Se eleito, o que você vai fazer, né, na prática para enfrentar esse problema da desigualdade? O grande problema que nós temos é o marco divisor entre o nosso projeto e os projetos que me antecedem, que é o modelo de desenvolvimento implantado em Goiás e no Brasil. Ele sempre olha a matriz econômica, do desenvolvimento econômico tomado por si mesmo. Veja bem, claro que a economia é importante porque ela é aquecida, ela gera emprego, ela promove, ela produz mais, mas sobretudo o nosso modelo econômico, ele é insustentável do ponto de vista ambiental e ele é injusto do ponto de vista social, porque ele gera sempre mais
a riqueza que se concentra na mão de poucos e a pobreza que aumenta de um modo sempre mais crescente. Em outras palavras, os ricos cada dia ficam mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Então é claro que o Estado tem um papel mediador e de protagonismo para equalizar essas diferenças, para ir aos poucos ajustando em vários pontos. Os caminhos principais, claro que são a educação, porque você qualifica, gera autonomia, a geração de empregos devidamente induzida, a agricultura familiar, porque leva a uma produtividade, a inserção do homem no campo, a infraestrutura, sobretudo aos mais pequenos, aos mais pobres, às periferias, porque chegam os bens do Estado àqueles locais, o encadeamento dos arranjos produtivos, da cadeia produtiva, porque aquilo gera também, conforme a região, mais produtividade. A revisão da estrutura do Estado também é muito importante, porque ela fica mais dinâmica, menos pesada e com as atribuições mais plenas do Estado. Enfim, um Estado que coloque, em outras palavras, o foco é os pobres no coração do orçamento, por um lado, porque é o aspecto econômico, mas por outro também os pobres, os vulneráveis, os que menos têm oportunidade, no coração do governo. Eles não podem ficar numa periferia, como que num setor do governo de assistência social. Não, todo o movimento governamental, de governança, ele deve ter presente a equalização, a diminuição da desigualdade social e a geração de oportunidades, sobretudo aos mais frágeis, aos mais pobres, às comunidades mais periféricas, mais distantes, aos que não têm acesso aos bens culturais, materiais, sociais, a todos os bens da terra. Um jornal de grande circulação em Goiás estampou recentemente, na primeira página, uma matéria que existem centenas de milhares, salvo engano, mais de 800 mil pessoas em Goiás passando fome. No seu plano de governo fala de fome zero. O que você pretende fazer para acabar realmente com a fome em Goiás e não deixar que tanta gente passe fome? Olha, esta condição de fome no Estado chega a ser uma ofensa, uma agressão de ordem moral. Não é possível que um Estado que é celeiro e um país que é celeiro tenha, no Brasil, 33 milhões passando fome e no Estado de Goiás, 850 mil pessoas que passam fome e mais 900 mil que estão em segurança alimentar. Quer dizer, não sabe se vai ter, está almoçando, não sabe se vai ter a janta. Está jantando, não sabe se vai ter o café da manhã. Então, esta insegurança experimentada pela fome e pela insegurança do dia seguinte ou da refeição seguinte, isso precisa ser superado. Qual a grande proposta que nós temos? Primeiro, claro, trazer outra vez, revitalizar, repotencializar no país e trazer para Goiás o projeto do Bolsa Família, mas que traz consigo a grande meta do Fome Zero. Nós queremos, no máximo em 6 meses de governo, zerar a fome no estado de Goiás. É uma questão de honra. Eu não vou descansar. Dia e noite eu vou trabalhar de domingo a domingo, não vou descansar até não superar a fome nesse estado. Porque não adianta querer falar de outras coisas quando a fome, com a pressa que ela tem, ela deixa à margem as pessoas de todas e quaisquer possibilidades. Portanto, alguém que assume o governo, que não venha com essa disposição fundamental de amar o povo goiano e tirá-lo da situação da miséria e da fome, isso é trágico e não faz jus e nos desonra qualquer cargo, sobretudo de um governador, quando fica indiferente à situação de fome. Além do Fome Zero, nós temos também um auxílio que estamos criando no Estado, e ele é complementar ao Fome Zero, no valor de uma cesta básica por família, que vai complementar o Fome Zero.
Claro que depois tem um conjunto de outras ações. Pois é, isso que eu ia falar, porque muitos desses que passam fome são moradores em situação de rua, que não tem moradia, não tem nada. Então, juntamente com a ação dessa de combate à fome, não teria que ter outras ações também para que esse pessoal possa ser abrigado em alguma casa, em algum programa de domicílio? Sim, primeiro que o próprio Bolsa Família tem uma experiência já acumulada pelos governos de nosso partido no passado, e que nunca era só comida pela comida. Aquele que tinha o Bolsa Família, simultaneamente as crianças precisavam ter o cartão de vacinação, por um lado. Por outro, também precisavam estarem devidamente matriculadas, para a família receber o Bolsa Família. Então você vai completando. Ao mesmo tempo que tem a comida, está na escola, está vacinando, está cuidando da saúde. Agora, é claro que isso está entrelaçado com uma macropolítica social. E nessa macropolítica tem, por exemplo, a urgência da moradia e do emprego. Da moradia, nós temos uma meta de criar, em 4 anos, fazer 35 mil moradias sociais. É daquela faixa 1 mesmo, aquela que nem aluguel é possível estar. E também não adianta querer fazer financiamentos ou sistemas cooperativos nessa faixa social, porque ela realmente as pessoas estão em tal condição que não dão conta de ter a sua moradia. Então a moradia social, ela é determinante. Claro também que nós temos depois outros projetos que vão se complementando a estes. Por exemplo, restaurantes populares, restaurantes cidadãos. Eles devem estar, sobretudo, em regiões de cidades de médio grande porte, nas grandes periferias, na zona rural, em regiões mais isoladas, que às vezes as pessoas não vêm para o centro para ter acesso a isso. O cadastro também, ele precisa fazer uma parceria entre governo e entidades da sociedade civil, ONGs, associações, igrejas, porque é lá o padre, o pastor, o agente da pastoral da criança, da pastoral do idoso, ele sabe onde a pessoa lá naquele lugar, ela está precisando de fato. Então ele não precisa vir para o centro também para fazer o cadastro, mas isso é claro que precisa de uma grande parceria para a superação da fome e da miséria aqui no estado de Goiás. E esse é, vamos dizer, a prioridade das prioridades que nós temos e o faremos em nosso governo. Dentro das ações emergenciais, o seu plano propõe também a preservação do bioma cerrado. O que será feito para isso? O bioma cerrado é o segundo bioma do Brasil, é bom que se registre, com maior destruição, seja por redução de água, seja por devastação. Isso está num estado gravíssimo. O governo que aí está não cuidou do bioma cerrado. E assim sucessivamente os governos que lhe antecederam. Porque veja, eu estou aqui em Goiás há mais de 40 anos. E desde 40 anos atrás que eu escuto, olha que está destruindo. Olha que a água está acabando, olha que a mata ciliar está cada vez destruindo mais, olha que o lixo não está reciclando, olha que os resíduos sólidos estão jogando em qualquer lugar. Isto é o estado de Goiás. Então, a questão ambiental, ela tem que ser compatibilizada com o desenvolvimento econômico. Nós não podemos simplesmente desenvolver a economia e detonar com aquilo que tem das nascentes, das fontes. Por isso precisa cuidar, seja a questão do desmatamento, e requalificar todo o setor de licenciamento ambiental. Nós temos que cuidar das águas. 70% das águas subterrâneas deixaram de existir, foi reduzido nesta quantidade nos últimos 35 anos. Então é claro que aí vai precisar fazer o represamento para ter reservatórios de água em regiões, sobretudo em zona rural, na agricultura familiar, para ter mais potencialidade, tendo acesso devido à água. Então, de modo que há um conjunto de frentes que nós precisamos fazer. E no caso, claro, programas de conscientização, mas, sobretudo, a nossa meta é, pelo menos, veja, Goiás tem 246 municípios. Com um grande projeto, um grande programa ambiental, nós temos uma meta de arborizar, seja em mata ciliar,
seja com árvores frutíferas na beira da O GOs. Estado mesmo faria o reflorestamento? Em torno de 3 milhões de árvores ano queremos plantar no estado de Goiás. Goiás, você pode colocar o estado cuidando, por exemplo, do tipo de mudas que vai produzindo, mas é claro que em cada município tem o seu secretário do meio ambiente, lá tem o biólogo, lá tem a estrutura do município, lá tem a região que está integrada ou que precisa ser integrada. Nós queremos fazer uma reformulação do estado na sua estrutura administrativa, ou seja, um estado que não tem apenas as secretarias de estado aqui em Goiânia, mas que de fato haja secretarias regionais, para que elas potencializem todas as dimensões e aspectos em cada região, porque cada região de Goiás é diferente da outra. Uma tem potencialidade mais mineral, outra hídrica, outra é mais uma região agrícola, outra tem mais potencialidade industrial. Então, você tendo secretarias regionais, você olha não apenas os problemas regionais, mas também você integra dentro da vocação econômica e sociocultural de cada região para potencializar os talentos, os valores, isso tudo. Então, o quê? Com esta nova concepção de Estado, que é mais com abordagens regionais, integradas à realidade local de cada município, você pode perfeitamente plantar 3 milhões de árvores por ano, desde que integradas e articuladas com cada município. Eventualmente, com a produção de mudas, às vezes por região ou centralizadas, mas com uma articulação, depois com a premiação também, depois com o monitoramento, depois com metas também em cada região, onde está mais devastado, onde tem mais exploração mineral, onde tem mais a mata ciliar destruída. Então, são ênfases que se pode fazer em cada região. Mas olha, isso tudo está devidamente pensado. Eu tenho que dizê-lo rapidamente, mas de fato a recuperação ambiental é decisiva para o nosso estado, porque não adianta só plantar, desenvolver economia, logo mais nós não vamos ter água para beber, Aliás, a questão da água também é complexa, porque nós precisamos a água. 3 estações precisam ser recuperadas com urgência, ser construídas, ser instaladas. Estação de Anápolis, de Águas Lindas e de Corumbá 4, porque elas têm que servir de abastecimento para essas grandes regiões. E as bacias hidrográficas também é muito importante de cuidá-las. Dentre elas, a bacia do Meia Ponte, porque ela atende metade da população, mais de 3 milhões de goianos, eles usufruem desta bacia hidrográfica. Portanto, este manancial, esta bacia hidrográfica, ela é determinante para ter água para beber, para chegar em casa, e claro que depois toda a parte de infraestrutura de encanamento e de uma água que seja adequada, preparada, potável para o uso familiar, doméstico e também indústria, comércio, movimentar afinal o Estado, mas sobretudo com sustentabilidade ambiental. Ok. Na parte de desenvolvimento econômico, você fala sobre redefinir o papel da Emater e recriar a Engopa, que é a Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária. Qual o foco? O foco é promover a agricultura familiar? Olha, principalmente essas 2 agências, é o fato que elas foram sendo despotencializadas, foram perdendo seu status de atribuição, sua presença, sua quantidade de recursos, seu quadro de pessoal, sua estrutura básica. E elas são, dentre outras estruturas de Estado, 2 importantes instituições que vão ajudar, sobretudo, a agricultura familiar. Porque nós temos que fazer chegar a ciência, tecnologia e inovação. Claro que o grande negócio, ou a agricultura em alta escala, o agronegócio, em boa parte ele já tem isso. Ele já tem equipamentos, ele já tem agricultura de alta precisão, ele já tem a água represada que dá para fazer a irrigação, mas a agricultura familiar não é assim. Ela está com pouco crédito, nela chegou pouco da ciência, da tecnologia, da inovação. Ela é geradora de comida,
de emprego. Veja, às vezes uma bacia leiteira, uma produção de leite, depois lá do leite, depois tem os derivados, dá para fazer a manteiga, dá para fazer o iogurte, dá para fazer o queijo. E claro que isso precisa de equipamentos, ele precisa de crédito, ele precisa de fomento, ele precisa de orientação técnica, científica. Então, estas agências serão suporte, subsídio para em cada região do estado, subsidiar, induzir, orientar, complementar e acompanhar, supervisionar o trabalho que se faz na agricultura familiar, para que ela seja tão produtiva, que continue chegando a comida na mesa aqui na cidade, mas que chegue sempre, cada vez mais, com mais produção, com mais qualidade e, inclusive, que nos ajude a matar a fome destes milhares que estão passando fome numa quantidade de população de praticamente toda a população de Goiânia, equivalente a isso, no estado de Goiás passando fome. Então é claro que você tem que potencializar isto e também você tem que fazer com que isso chegue lá na ponta, chegue num valor razoável, mas que o Estado possa induzir e numa forma também de moeda social. Então veja, é para atingir duas pontas. Numa é, você compra o produto agrícola, você cria a feira do agricultor, ele vende a sua produção e do outro lado mata a fome daqueles que têm Essa fome. política de agricultura familiar visa manter o agricultor, o pequeno agricultor que já está lá no interior, na zona rural, ou pretende também reverter um processo migratório que acabou inchando os grandes centros, principalmente a capital de Goiás, o entorno da capital e o entorno de Brasília? Bom, tem a questão do entorno de Brasília e da região metropolitana aqui de Goiânia, que claro que tem muito a potencializar pelas hortas, que podem ser hortas comunitárias, se induzir mais a isso. Nós temos muito terreno urbano que pode ser potencializado com verduras. Não precisa o caminhão ir lá no Ceasa, lá em São Paulo, trazer a verdura, a abóbora, a abobrinha. Não, ele pode ser produzido aqui, nas hortas também urbanas, que podem produzir muito. Mas, por outro lado, é claro que a fixação das pessoas no campo, desde que lá chegue energia elétrica, desde que chegue a internet e os demais bens que instalem estruturas por falar em energia elétrica, no interior. Você fala de implantar novas matrizes energéticas, né? Vai ter orçamento e de que forma será feito isso? Bom, são duas coisas. Uma na questão de energia, nós temos que resolver com urgência aquilo que o governo Caiado não fez, que foi durante 4 anos monitorar o desempenho da Enel. Ele não fez isso. Era tarefa dele estar no contrato de fiscalizar esse desempenho. Ficou alheio a isso, é ruim de gestão, não colocou uma equipe para acompanhar isso com uma tarefa específica de ver se a Enel estava cumprindo suas metas. E agora, o que vai ser preciso? Com urgência, construir 12 subestações novas e recuperar outras 20 que estão aí comprometidas. Então, essa é uma urgência. É o Estado que tem que fazer ou o Estado tem que exigir que a Enel faça? Isso poderia ser... Não, se a Enel tiver estrutura, tem que exigir. Se ela não tiver estrutura, emergencialmente, então os municípios ou o Estado investem nisso e depois abatem no custo da energia a curto, médio prazo, mediante um contrato, um aditivo pré-estabelecido que vai prever isso. O que nós não podemos é deixar a população sem energia, porque você vai parar tudo, vai parar a indústria, vai parar o comércio. O que nós vamos fazer? Nem este programa estaria transmitindo se não tivéssemos energia. Mas, sobretudo, é preciso novas matrizes energéticas. É isso que o Estado não está avançando. Então, veja, a energia eólica, lá no Nordeste goiano, é um relevo mais elevado, mais alto, lá tem muito vento. Na região de Cavalcante, por exemplo, não é possível potencializar mais a energia eólica naquela região, captar lá com os cataventos. Poderia até desenvolver mais, né? Exatamente, a região você leva mais receita para lá. Sim, pois ela tem uma potencialidade econômica. Sim. Então você explora aquilo, porque aquilo é uma chance, uma oportunidade regional. Depois veja, o estado de Goiás, eu nasci no sul do Brasil, você percebe pelo sotaque também. Veja, o sul do Brasil, uma parte, muitos meses do ano, está nublado.
Aqui não, aqui tem uma abundância de sol, o ano inteiro, uma luminosidade de uma das maiores do mundo. E se desperdiça energia solar quando ela poderia ser uma matriz limpa e produz uma escala de energia que nós poderíamos vender para os outros estados do país. Depois veja a questão da biomassa também, que ela pode produzir o gás, a energia. Sim. Depois os biocombustíveis, que também merecem uma política adequada. Eu vou conversar com o governo Lula, claro que aqui em parceria com os demais governadores do Centro-Oeste, porque toda a produção de cana em alta escala, mas que oscila demais. É preciso um mínimo de previsibilidade e de segurança jurídica sobre quem está nessa produção de biocombustível, para ter uma produção de médio prazo e que, portanto, tenha uma estabilidade. Então, claro que toda esta potencialidade nós já a possuímos como riqueza natural, mas falta governo. Ok. No seu plano de governo tem proposta de valorização das pesquisas nas universidades. Qual a diferença dessa proposta sua com a realidade atual? Olha, nós temos, o primeiro ponto nós temos uma realidade de instituições de educação superior que lidam com pesquisa, são 3 universidades federais, 2 universidades que são comunitárias, confessionais, nós temos 27 institutos federais e nós temos quase 200 que são instituições de educação superior no estado. É preciso, portanto, isso que eu falava de secretarias regionais, do mesmo jeito com estas instituições de educação superior. Por quê? Em primeiro lugar, o governo no estado precisa articular estas instituições entre si para potencializar e para fazer pesquisas mais integradas, pesquisas de ponta, pesquisas em que você junta pessoal, cientistas, pesquisadores, você compartilha insumos, você induz também para necessidades regionais. E por outro, aquilo que eu havia dito, são pesquisas que devem atender a uma região ou outra, também conforme a necessidade social e econômica. Então, se é uma região de minério, é claro que naquela região, os institutos federais, a universidade estadual, que já estão instaladas naquela região, podem ser induzidas para pesquisar melhor naquele local. E, por outro lado, também a capacitação da mão de obra para aquela região. Ok, candidato, infelizmente os 25 minutos se passaram e você tem mais 30 segundos para se dirigir ao eleitor, se despedir, fica à vontade, pode até pedir voto. Professor Daniel, quero agradecer a você e agradecer sobretudo a você que me acompanhou com sua generosidade e atenção. E dizer, olha, eu peço humildemente a você, escolha pela primeira vez na história um professor para ser o governador do estado de Goiás. E peço que você anote aí, nome e número. Para presidente do Brasil, Lula, número 13. Para governador de Goiás, é Volmir Amado, número 13. Obrigado, boa noite, um abraço grande. Fica com Deus. Muito obrigado, candidato, e para você que nos acompanhou, espero ter levado a você as melhores informações possíveis para você escolher, de forma consciente o seu voto. E muito obrigado pela audiência e até a próxima.